Fala pessoal, beleza? Vídeo um pouco diferente, né, dos demais. Ainda vamos ter sim o fechamento de mercado e algumas leituras, né, de possibilidades para o dia seguinte, né. Pessoal, hoje eu trouxe um tema um pouco diferente por conta de algumas perguntas, né, que eu acabo recebendo no direct, né, como essa daqui, tá? O que é day trade? E aí fica um questionamento um pouco complicado, né? Porque às vezes a pessoa vê, né, uma boleta ali com um determinado valor e ela não faz ideia, né, ainda de qual valor que você coloca em risco, qual valor que você tem na conta, né? Então a ideia é esclarecer um pouco as coisas para quem está começando, falar um pouco de como que foi, né, comigo, essa jornada de day trade, né? A melhor maneira que eu consigo ver de como que alguém pode começar, tá, no day trade, né? Então esse vídeo aqui é um vídeo para quem está iniciando, né? E para quem tem, né, interesse em ter, né, ganhos consistentes, né? Porque acho que essa é a ideia central, né? Você tirar seu sustento do mercado, tá? Então, a princípio a gente fala aqui o que que é o day trade, né, pessoal? Tá? O day trade, pessoal, ele é uma modalidade de compra e venda no mesmo dia, tá? Então você tem que comprar um ativo ou você tem que vender um ativo, né? Ou um índice futuro, né? No caso aqui eu coloquei um ativo, né? Que é a Petrobras, tá? E o que que é, né? Você comprar ou vender? O mercado, pessoal, ele tem um número de contratos ou um número de ações, tá? Então toda movimentação ela sai de uma mão para outra, de um comprador para um vendedor. Então cada barra dessa que você está vendo, ela representa, né, a compra e a venda, né, entre as partes. Então, quando a barra, ela, por exemplo, lá, essa barra aqui, né, que está mais clara, aqui, né, porque tem um indicador, né, de tendência, tá? Então ele não dá outras cores enquanto essa barra não mudar para um parâmetro de tendência, tá? Então, essa barra ela abriu aqui embaixo, tá? Por quê? Porque essa daqui fechou aqui embaixo. Então, ela abriu onde a anterior fechou, certo? E nessa barra os compradores começaram, né, a ganhar dos vendedores. Então os compradores estão aceitando entrar nesse preço que estava nesse determinado momento, por exemplo, a R$ 30. E os compradores compraram, né, até o preço desenvolver a 31, digamos. Tá? Começou a 30 e aqui a 31. De 30 a 31, alguns compradores já se sentiram satisfeitos, né, e resolveram vender já essas ações. Então, só a saída, tá, do comprador aqui, que é uma venda, a devolver, né, aquela ação que não vai estar mais com ele, já leva um pouco o mercado na direção contrária, principalmente se tiver, né, algo como aconteceu aqui embaixo. O que aconteceu aqui embaixo, pessoal? Aqui embaixo os compradores aceitaram comprar todos os lotes que estavam aqui, né? Ou seja, não havia vendedor vendendo de maneira expressiva aqui embaixo, tá? E os compradores limparam os lotes e o preço desenvolve para cima, certo? E forma essa barra aqui, né? E acontece o contrário na venda. Aqui não tinha nenhum comprador interessado, aqui não tinha compradores, né, ganhando dos vendedores, tá? Então, a representação do candle ela é sempre esse cabo de guerra entre compradores e vendedores. Quem está dominando e quem não está dominando, tá? O momento. E existe, né, várias coisas para você aprender, né, sobre tendência, né, sobre o que é uma tendência primária, secundária, terciária, tá? E o day trade é isso, né? De maneira básica, bem básica, é essa troca de lotes, tá? Entre compradores e vendedores, aberta
e fechada dentro do mesmo dia, tá? Então, toda movimentação que você abre e fecha dentro do mesmo dia, ela é considerada day trade, tá? Day trade gera imposto, tá, pessoal? Toda movimentação que você faz aqui, 20% do lucro, tá? É pago de imposto, tá? 1% é retirado já da negociação, ali, que é o dedo duro. E você tem também que gerar a DARF no final do mês, naquele lucro que você teve, 20% do lucro, tá? Não é 20% sobre o valor total que você movimentou. Digamos que você está fazendo day trade lá com R$ 1.000, né? E você teve um lucro de R$ 1.000. Então você tem R$ 200 para pagar de DARF, tá? Como que você começa, tá, pessoal, no day trade? A melhor maneira de você começar no day trade, pessoal, começar é estudando. Estudando antes de começar, tá? Para você entender essas coisas básicas que eu estou falando. Né? O que é uma compra, o que é uma venda, né? Onde que eu faço isso aqui no chart trade, né? Então, você começa estudando, né? Tentando entender a movimentação do mercado, tentando entender o que é o mercado, né? O que é um bull market, né? O que é um bear market, né? São tendências, às vezes, das bolsas, né? Grande tendência, às vezes, fica por meses numa tendência de alta, né? E às vezes fica por meses numa tendência de baixa, tá? Eu comecei, pessoal, da maneira que eu não considero a melhor maneira possível, tá? Por quê? Porque eu comecei operando futuros, como muita gente vende por aí. De você pegar, por exemplo, mini índice, mini dólar, né? Não é a maneira mais fácil. Por que não é a maneira mais fácil? Porque os futuros, eles são onde você vai encontrar o maior volume da bolsa, tá? Mini índice, mini dólar, tá? E esses futuros, eles têm uma movimentação muito expressiva. O que seria uma movimentação muito expressiva? Seria andar muito, tá? E apesar dele parecer, né, a princípio barato, né, vou movimentar um contrato no mini índice, eu preciso de R$ 100 na conta. Vou movimentar um contrato de mini dólar, eu preciso de R$ 160, né, que são as margens de garantia hoje. Mais ou menos isso, né? E você está, né, sujeito a essa movimentação aqui, digamos uma movimentação bem ampla, bem expressiva, né? Uma movimentação que às vezes, com um capital de R$ 1.000, você vai ficar extremamente desconfortável e você vai começar da maneira errada. Por quê? Porque a gente tem aversão à perda. É normal de todo ser humano ter aversão à perda. E toda operação que você entra, você tem que entrar, né, já com alvo calculado, com stop calculado, né, onde você vai entrar, onde você vai sair, onde eu posso fazer uma parcial, né. Então, você começar pelo mini índice, começar pelo mini dólar, né, pelo Infut, WDO Fut, ao meu ver, é a pior maneira de você começar. Porque a princípio o que você tem que desenvolver é desenvolver suas capacidades de ler o mercado, aprender onde que você aperta para comprar, onde você aperta para vender, para que isso fique de maneira, né, um pouco mais automática, como andar de bicicleta, ou andar de moto, né, ou tirar uma habilitação. Conforme você vai repetindo, as coisas vão ficando mais tranquilas. Você começa a fazer aquilo meio que sem pensar. Ou criar um atalho no teclado, né, para compra mercado. São coisas possíveis, né? E no mini índice e no mini dólar, isso sai caro. Como assim sai caro? Por exemplo, uma andada do mini índice, tá? Uma movimentação do mini índice, se ela andar 250 pontos, 250 pontos com um contrato, isso representa R$ 50, tá? Isso daqui é extremamente interessante, e claro, é extremamente bonito a gente ver isso daqui, quando isso daqui está a nosso favor. Mas e quando isso daqui está contra você, tá? E se você entra numa operação, né, você ainda não tem estudo suficiente, você ainda não tem conhecimento suficiente, por exemplo, para identificar uma movimentação do preço, você
Você não viu que tinha, por exemplo, uma resistência muito forte ali, e você pegou e fez uma venda. Às vezes num fundo duplo, num topo duplo, né? Deixa eu mudar aqui pro mini índice, tá? Tem um exemplinho que dá pra gente usar aqui de ontem mesmo, tá? Isso daqui é uma figura gráfica, né, pessoal? Isso aqui é um fundo duplo, tá? Vou deixar ele não tão pequeno aqui. Isso daqui, né, é uma figura gráfica, uma representação gráfica, é um fundo duplo. Toda vez dá certo? Não, nem toda vez dá certo. Você vai ter que ir aprimorando sua leitura a ponto de você pensar, né, ou pelo menos não tentar vender, por exemplo, aqui abaixo. Tá? Você teve gatilho de venda aqui, ó. Seu alvo inicial é o fundo duplo. E se você ficou após essa movimentação, você devolveu tudo aquilo que você ganhou. E se você manteve seu stop aqui em cima, você foi estopado. Tá? Qual que é a ideia, né, que eu estou tentando passar para vocês? Ó? Essa movimentação aqui. Se você está começando, né, tudo que a gente está começando, a gente precisa de tempo para evoluir, para deixar as coisas mais fáceis, né, para desenvolver um controle emocional, né, para ganhar mais parâmetros de leitura, para ganhar mais confiança, né, e para ler o mercado melhor, porque isso daqui, como foi falado, se você está vendendo aqui, tá, alguém mais esperto que você visualizou que isso daqui é uma figura de fundo duplo e está pensando na possibilidade disso daqui ser uma compra, tá? Às vezes, né, eu vou mostrar uma movimentaçãozinha aqui um pouquinho mais absurda, tá? Eu vou colocar isso daqui no 30 segundos para a gente ver onde que isso daqui poderia ter dado uma entrada. Por quê? Porque você visualizou aqui, por exemplo, os 5, quando essa barra está chegando aqui próximo dessa formação aqui dos 5 minutos, você foi lá e tem uma outra tela, por exemplo, nos 30 segundos, digamos, tá? E você está buscando uma compra. E vai ter pessoas que vão estar vendendo aqui, acreditando que isso daqui vai ser um rompimento, né? Então é sempre uma briga entre duas partes, entre o comprador e o vendedor. E você precisa de conhecimento suficiente para se sair melhor, tá? Do que o seu adversário, que é outra pessoa na outra ponta, às vezes é uma instituição, tá? E na verdade o nosso lema é seguir aquilo que as instituições estão fazendo, né? As instituições estão movimentando o preço para cima, a gente está comprando junto com ela, né? E algumas vezes a gente consegue, em algumas estruturas, pegar algumas entradas mais baixas. Por quê? Pelo sentido que a estrutura faz, tá? Por quê? Porque se em determinado momento o preço chegou até aqui, teve defesa, e provavelmente defesa de institucionais, né? Ela levou o preço para cima, depois ela teve uma nova oportunidade de aumentar a mão aqui, defendendo de novo essa região, e assim dando continuidade a um movimento bem mais amplo, tá? Ó, essa movimentação aqui rendeu 500 pontos. 500 pontos são cerca de R$ 100 com o contrato, tá? E isso aqui precisa de conhecimento, tá? Você precisa, né, de tempo de tela para você, por exemplo, pensar em executar uma movimentação dessa, né? Você não faz isso do dia para a noite. É como você entrar numa faculdade, tá? Você entrou, por exemplo, na faculdade de Direito e você está ali, né, no primeiro ano da faculdade. E digamos que você está conversando ali com o professor e o professor te pede, por exemplo, para você fazer uma petição inicial, né? Ele fala que essa petição você precisa observar, por exemplo, uma súmula, né, que é atual, tá? Aí ele vai falar que você precisa, né, desenvolver, né, essa petição inicial toda com base nessa súmula. Aí às vezes você não sabe nem o que é a petição inicial, nem sabe o que é a súmula, porque você nunca tinha estudado direito, digamos, antes de entrar na faculdade, né? E você precisa de termos, né? Por exemplo, na faculdade de Direito você precisa de termos, você precisa de conhecimento das legislações, né? E aqui você vai precisar de leitura gráfica. Você vai precisar de padrões gráficos, você vai precisar de distanciamento das médias, tá? Aqui, ó,
você teve um gatilho de compra baseado naquele fundo duplo, bem aqui, ó, é o 30 segundos. Lógico que no 30 segundos é muito difícil de você observar até esse fundo duplo, mas nos 5 minutos ele estava mais visual, né? Então, na pior das hipóteses do mundo, se eu quero arriscar uma compra, eu poderia ter arriscado uma compra bem aqui, pensando na leitura desse fundo duplo, tá? Pensando no distanciamento que está para a média móvel de 20, né? Então tem um risco-retorno ali de 30 pontos, tá? 30 pontos de stop e 650 de possibilidade de ganho. Isso é um absurdo, tá, pessoal? Só que máquinas, né, os HFTs, né, que são as máquinas de alta frequência, elas conseguem trabalhar nesses time frames, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode tentar entender essas movimentações, tentar achar parâmetros que se repetem para tentar utilizar isso a nosso favor e entrar às vezes com stop curto, né, e pegar movimentações mais próximas, né, ali de ter ganhos melhores, né? Ó, aqui a gente pode dar uma olhada, por exemplo, no 1 minuto, só para a gente ver o que aconteceu, tá? Né? Tá, então a entrada no 1 minuto ela foi aqui, ó, nessa barra. Eu daria aqui um stop de 60 pontos, tá? Então isso daqui é uma formas, né, de você pensar, né, e de você ler o mercado. Isso daqui você não vai conseguir fazer no segundo dia que você estiver na bolsa, tá? Isso daí você vai precisar de tempo. E essa volatilidade, às vezes, né, junto à nossa aversão à perda, né, que é algo natural do ser humano, né, até você entender, né, que são tipos de estruturas, as estruturas elas se repetem, né? Se elas não se repetissem, a gente não poderia nem estar tentando pensar em operar na bolsa, né? Aqui, por exemplo, né, você tem a possibilidade, por exemplo, né, de ler. Aqui, se você colocar de novo lá no minuto, você vai ver que aqui ele fez topos e fundos ascendentes, tá, em determinados momentos. Ó. Essa movimentação ela segue daqui. Essa movimentação de baixa que você vê é um pequeno pivô que foi rompido lá no minuto. Tá? Então toda essa movimentação que você está vendo nos 5 minutos, ela se repete nos time frames menores e também nos time frames maiores. Né? Tá? Em time frames menores você vai ver mais pivô, você vai ver às vezes uma descidinha pequenininha, né, de uma barra para outra aqui, que forma um micro pivô aqui e dá uma movimentação de alta. Tá? Então aí você vai precisar saber o que é um pivô, tá? Você vai precisar entender o que faz, por exemplo, uma média móvel, né? Qual que é a função, como que o preço tende, quais formas, né, que o preço tende a se deslocar de maneira mais fácil. Então você vai precisar de tempo para isso, para confiar nisso. Por exemplo, para comprar, digamos aqui, né? Aqui já é um Fab 4, tá? Fez um pullback na média móvel de 9, na de 200, sai com uma barrinha interessante. Se você comprou aqui, tá? Você ainda assim teve a possibilidade de fazer um bom dinheiro aqui. Só que para você fazer um bom dinheiro, apesar de parecer fácil, quando você olha e fala, eu só vou comprar aqui, aí tem a parte da psicologia, né? Enquanto você está ganhando, né, você vai bem. Se você perde uma, duas vezes, se você errou umas 3 vezes, aí você começa a travar, que é natural, né, de qualquer ser humano ter essa trava. Então, se você está começando, né, se você ainda não está com ganhos consistentes, talvez, né, o mini índice e o mini dólar não seja o local ideal para você estar pensando em começar. Olha esse dia aqui, ó, essa parte da manhã, tá? Uma lateralidade bem extrema. Se você está com um pensamento natural, que é o pensamento de que eu vou comprar e o movimento vai ter continuidade, tá? Se você está, por exemplo, se o seu método operacional atual é operar rompimentos, em dias laterais, você vai deitar e chorar em posição fetal. Por quê? Porque nesses dias, né, não tem continuidade. É raro você ver uma movimentação de continuidade. Se você não entrou baixo, ali contra a tendência, já acreditando que já é uma lateralidade, né, você já desconfia que seja uma lateralidade, ou seja, as médias vão ser rompidas de maneira mais fácil, tá? Você está complicado. Por quê? Porque se você pensou, né, e pensou, né, a gente às vezes
falha por pensar demais também, né? Por ser extremamente cauteloso, né? Aí se você pensou, por exemplo, eu vou entrar aqui. Por quê? Porque vai romper esse pivô, vai fazer um pullback e vai voltar a subir. Se você compra aqui, você comprou simplesmente na pior localização possível, você vai ser estopado. Eu falar, não, agora nesse outro pivô aqui ele vai romper, né? Já teve uma barra fechando aqui em cima. Aí as próximas barras vêm e reverte o movimento, aí você pega e estopa de novo, tá? E ó, esses stops aqui, né, que a gente está falando dessa movimentação dos 5 minutos, ó, aqui são 100, pouco mais de 100 reais de stop. Essa outra movimentação aqui você não tomaria, né? Se você coloca o seu stop aqui embaixo, mas aí a pessoa teria que manter um stop de 700 pontos, né? A não ser que você seja um brookiniano nato, né, que realmente mantém stop de até 1000 pontos, eu duvido que a maioria das pessoas consiga fazer isso aqui. Após ver essa segunda barra aqui e entrou comprado aqui, né, 361 pontos, a maioria das pessoas vai acabar estopando, né? Já está com prejuízo ali de 60 reais, tá? Então você tem que reconhecer ciclos de mercado, você precisa reconhecer padrões, né? Você precisa entender que, por exemplo, a média móvel de 200 está passando aqui embaixo. Tá? Se ela está passando aqui embaixo, é mais fácil ainda eu pensar em compras. Só que eu tenho que comprar baixo. Tá? E talvez, num dia muito lateral, o tempo de 5 minutos seja melhor só para eu acompanhar, mas não para eu fazer minhas entradas. Talvez o 2 minutos faça mais sentido para mim. Tá? Aqui é a VWAP do dia anterior. Fez pressão de novo. O preço trava em cima da VWAP anterior. Opa, o preço travou em cima de uma região que está fazendo sentido. Além disso, ele está tentando fazer nova mínima, né, dentro de uma lateralidade, o que tende a falhar, tá? Novas mínimas, novas máximas. E eu tinha essa região aqui ainda de suporte por volume, tá? Que não teve grande continuidade após chegar até ela. Então, se eu for pensar em entrar, eu tenho que pensar em entrar por aqui, né? Então, eu posso ter marcações, né, para me auxiliar. Então, essas coisas, elas levam tempo para você, tá? Então, se você está acompanhando ali pelos 5 minutos e chega aqui no 2, você vê isso daqui, né? Talvez ficasse um pouco mais fácil de você, por exemplo, pegar essa entrada aqui, né? Vendo esse preço de fechamento de reversão aqui, né? Esse trap aqui na região da VWAP do dia anterior, tá? E nas mínimas do dia até então, tá? Então, você precisa de tempo, tá? Tempo de tela, tempo, tempo utilizando o mesmo operacional, né? Não troquem, né? Se você opera, por exemplo, média móvel de 9, de 20, de 50 e 200, mantenha isso. Porque se uma pessoa pegou e me falou que de 72 a de 144 dá melhores resultados, essa pessoa ela pode não estar errada, né? Ela pode estar muito bem certa naquilo que ela está falando. Só que se você começou, por exemplo, pela de 72, pela de 144, vou usar a Fibonacci, né, como média, vai dar certo. Se você ficar um longo período olhando para elas, e você saber aquilo que elas estão querendo te dizer, tá? Então você vai precisar de tempo. E se uma pessoa, por exemplo, opera muito tempo, há anos, né, uma média, por exemplo, de 144, ela vai ter resultado. O Brooks ele opera só com a média móvel de 20, tá? E ele tem resultados excelentes. Só que olha o tanto de tempo que ele tem, né, à nossa frente de leitura de preço, tá? Então, eu pelo menos praticamente acabo unindo algumas coisas, né, do All Brooks, do Velez, de análise técnica clássica. Por quê? Porque eu comecei estudando análise técnica clássica, tá? E eu comecei utilizando essas médias móveis, tá? E eu não troco elas, tá? Não faz sentido para mim falar, mas a média tal, essa média tal, para eu me acostumar àquilo que a outra pessoa que já tem essa visão dela ter, né, vai levar mais tempo. Então, quanto mais eu trocar meu sistema operacional, quanto mais mudanças eu fizer, mais longe eu vou ficar de uma consistência. Então, comece de um jeito e continue desse jeito, né? Deu errado, volta, pesquisa o que você fez de errado, onde você entrou errado. Entrei vendido aqui, na abertura dessa outra barra, ou no fechamento dessa. Você vendeu num fundo duplo, tá? Então foi isso que você fez de errado. Então você vai reconhecendo que você errou e vai tentando melhorar, né, dia após dia, tá? É uma briga
com a gente mesmo, né? De tentar melhorar o controle emocional, né? Tentar estar melhor, né? A cada dia, tá? E aí eu falei, né, que como seria a melhor maneira, né, de uma pessoa começar operando, né, no mercado, qual que seria a forma mais barata, né, dela começar, digamos, a faculdade. Está começando, ela precisa entender um monte de coisa, né? Ela precisa entender essa volatilidade do índice, precisa entender que nas primeiras sexta-feiras do mês tem payroll, né, que é às 10 horas, às 9h30 altera muito a volatilidade. Precisa entender que o mercado à vista abre às 10 horas, né? E às vezes isso altera a volatilidade do nosso mercado, tá? E aí você vai, se você for, você vai ainda, olha, os outros mercados às vezes também conseguem influenciar nosso mercado negativamente. A gente tem algumas ações da bolsa que tendem a puxar nosso mercado, né, que são as ações com mais liquidez na nossa bolsa, Vale, Petro, BBDC, Itube, né, P3SA3 atualmente, tá? Então tem N fatores, né, que dá para você montar algumas ideias, tá, de trabalho quanto a isso aqui. Então tem muita coisa que você tem que ir aprendendo e você não consegue, né, digerir tudo de uma vez, tá? Você precisa insistir. Aí se você der uma olhada, ó, aqui ainda nesse mesmo gráfico, se você amplia essa região aqui, o que você viu aqui de novo? Defesa de novo nessa mesma região, tá? Então teve defesa aqui e teve defesa aqui de novo nessa região, tá? Pela terceira vez. Então, você vai percebendo que o preço, né, muitas vezes, ele deixa alguns sinais e você tem que reconhecer esses sinais, tá? Uma coisa é diferente da outra, né? Por exemplo, essa região aqui de defesa e, por exemplo, esse rompimento de pivô aqui, tá? Aqui você vê a defesa imediata, ó. Uma barra chega e a barra seguinte já reverte a movimentação. O preço chegou aqui, a barra seguinte já tentou voltar a subir. Aqui não, tá? Aqui a partir dessa barra aqui, ó, você já começa a pensar, fala, opa, isso aqui não tá com cara de que vai voltar para cá para dentro, não. Isso aqui já tem um gap aberto, essa barra já fechou completamente acima da barra anterior, não voltou para testar a mínima da anterior, tem um gap aberto aqui, eu tenho urgência e emergência, então posso ter ainda continuidade dessa movimentação. Então se você entrou aqui embaixo e você viu isso daqui, você fica mais tranquilo quando você reconhece esses parâmetros, tá? E agora eu vou dar, né, a ideia que é um pouco contrária que a maioria dos gurus falam, né? Que seria você começar operando, vem operar mini índice, vem operar mini dólar. Pessoal, é caro, tá? Não é o que é mais barato para quem está começando. Se você está começando mesmo, tá? A melhor maneira de você desenvolver a parte mental, desenvolver, né, a parte de gerenciamento de risco, de entender que eu devo posicionar meu stop, aonde que eu devo sair, por que que eu devo sair nessa região, tá? Para você entender muitas coisas, né, que só o tempo mesmo vai te trazer, né? Você precisa operar e se manter vivo no mercado pelo tempo suficiente de você conseguir crescer, tá? Por exemplo, entrando aqui no mini índice, tá? Tem dias, pessoal, que para um iniciante, se ele pegar, por exemplo, esse dia aqui, ó, para quem está começando, se a pessoa pega um dia desse aqui, tá? Dia 25, provavelmente ela vai tomar muitos stops, tá? Provavelmente ela vai tomar muito stop, provavelmente ela vai se sentir bem desconfortável, provavelmente vai ser um dia bem ruim. E se ela perde, né, ainda uma noção, né, e stops rápidos, né, pessoal, comprei aqui, tomei stop. Vou vender aqui, tomei stop. Vou vender aqui agora. Agora vai, tome stop, tá? Teve notícia aqui ainda no meio da tarde. Se você estava operando aqui, mais stop, né, provavelmente 700 pontos, né, de range aqui, tá? Então, isso aqui né, não é, às vezes, o melhor cenário para você estar pensando em operar, tá? Isso aqui é difícil, né? Isso daqui não é fácil de ser lido. Para quem já tem experiência, isso daqui não é fácil de ser lido, tá? Isso aqui é a Fórmula 1, tá? Aqui é a Fórmula 1. Você tem que pensar rápido e mesmo que você entre com todas as probabilidades a seu favor, se você vê um movimento muito diferente daquilo, você precisa encerrar
algo porque você não está entendendo. Então você opera aquilo que você está entendendo. Tá? E para você começar a entender isso leva tempo. Então, ao meu ver, pessoal, a melhor forma de você começar né, a operar day trade seria, por exemplo, você pegar, né, ações. Tá? Deixa eu pegar aqui. Petro 4F. Você criou a conta na corretora. Né? Você escolheu sua corretora, por exemplo, a Clear, a Genial, elas deixam você operar, né, com taxa zero ações. Então você não ia ter custo. Então se você colocou, por exemplo, R$ 500 na corretora, né, você tem lá R$ 500 na sua corretora. Tá? Você escolheu sua corretora. E falando em corretora, eu não recomendo a Clear para você fazer day trade em futuros. Tá? Tem muitos assinantes, tá? Tem muita para swing trade tranquilo, mas para day trade é um negócio um pouco mais arriscado, porque você precisa da plataforma te atendendo o tempo todo, pois como foi falado, a volatilidade é extremamente alta, tá? Então, ó, uma ideia bem interessante aqui de você, por exemplo, operar e começar e ficar nesse projeto aqui por bastante tempo, que foi o que eu fiz depois que eu vi que day trade não era fácil, né? É fazer day trade em ações. Tá? Até você se ambientar e é você colocar stop no lugar certo. Por quê? Porque aqui a dor da perda é muito pequena. Né? Eu peguei uma ação aqui, pessoal, que custa R$ 30,63, que é a Petro 4. E eu coloquei no fracionário, esse F aqui. Então eu estou comprando uma ação só. O Petro 4 normal é um lote, tá? São 100 ações, aí daria R$ 30.063, né? Que são 100 ações. E aqui eu tenho, né, um cenário, tá dentro do meu indicador, dentro da minha leitura, tá? Mas isso daqui você pode fazer dentro do seu também, tá? Isso aqui é um vídeo educacional e a melhor maneira realmente de você aprender, de você pagar mais barato por isso, por esse tempo de aprendizagem, por esse tempo de disciplina, é fazer isso daqui, tá? Se você pega aqui, ó, e você vende, por exemplo, uma ação de Petro 4 aqui, você teria que alugar a ação, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora para não ficar muito extenso o vídeo. Mas se você vende, por exemplo, isso aqui, ó, uma FAB 4, tá? Médias alinhadas, preço caindo. Então você vende aqui. Você mantém seu stop aqui em cima. Ó, você tinha um stop de 2,34%. Tá? Esse era o seu stop. Seu risco de stop, seu risco da operação. O risco que você aceitou correr. Tá? E você vendeu aqui. Você fez a venda. Por quê? Porque está no contexto de venda. Médias alinhadas, médias abertas. Tá? É um FAB 4 de venda. Está perfeito para você pensar em vender. Aí você vendeu. Você vendeu uma ação aqui por 30,63, tá? Aqui. E você tinha um stop de 2%, tá? É 2%, pessoal, de R$ 30, tá? É disso que você está falando, tá? 2% de R$ 30, né? Você pega 1%, vai dar quanto? 30 centavos. Você pega 2%, vai dar 60 centavos, tá? Então, se você está usando aqui 60 centavos de risco, né, você consegue manter o seu controle emocional, você consegue entender a movimentação do mercado, você consegue entender aquilo que o mercado está fazendo de maneira mais fácil, tá? Até para você ir se ambientando. E para depois, né, você, por exemplo, trabalhar com lote inteiro. Também. Isso aqui é para você começar com um custo baixo, tá, de aprendizagem. Ó, aí você teve um lucro de 2,42. Tá? Você vendeu aqui 2,5, tá? Você ganhou os 60 centavos, né? Ganhou 75 centavos nessa operação. Ah, mas eu não estou ganhando nada. Você está ganhando experiência. Você está ganhando tempo de tela, tá? Você está montando a ideia de um operacional na sua cabeça, tá? Eu tinha deixado aqui nos 10 minutos, né, na postagem anterior, porque assim, a movimentação de ações ela é muito, muito, muito mais lenta, normalmente, do que o mini índice, tá? Então, ó, mesmo você trabalhando com uma ação de R$ 30, você estava colocando em risco 60, tá? 60 centavos. Beleza?
Aqui quando você puxa, você já consegue ver, ó, a diferença aqui que dá é de 62 centavos, tá? E de lucro você teve a possibilidade de ganhar 88 centavos, tá? 80 centavos, digamos, tá? E aqui, né, por exemplo, até você montar uma disciplina, né, suficiente para você, esse operacional, né, que tem aqui essas ideias de plot de venda, né, com essas linhas amarelas e plot de compra com as linhas verdes, tá? Esse aqui é um operacional voltado só para tendência, tá? Então esse daqui seria desconsiderado porque essa barra não fechou azul e também porque ela não fechou acima da máxima anterior. Mas a ideia, né, e a mesma coisa que eu passei, foi para manter a disciplina. Então, para eu operar dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu li, né, dentro daquilo que eu via que dava certo, mas às vezes eu fugia do meu próprio operacional. Então, para manter minha disciplina, eu sei que quando eu tenho gatilho, eu tenho a leitura do Walbrooks a meu favor, né? Eu tenho algumas outras leituras de análise técnica a meu favor, né? Então eu faço elas de maneira um pouco mais tranquila e sem pensar tanto, né? Porque eu já montei isso daqui, já consegui parametrizar isso no Profit, tá? E acabo utilizando essa leitura dessa maneira, tá? Então, a leitura que eu fiz, e eu operei ações, pessoal, por bastante tempo, tá? Day trade em ações, até trabalhar com lotes maiores. Pouco depois da pandemia, né, nossa bolsa ela perdeu bastante liquidez, tá? Há algumas ações que dava para a gente trabalhar de maneira bem tranquila, né, depois não dava mais. Day trade em ações também é possível fazer alavancagem, tá? Caso vocês não saibam. Por exemplo, a Clear, né, não é para fazer isso, tá, pessoal? É só para ter uma ideia. Não é para fazer isso de começo, pelo menos. É só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se você tem 5 mil reais na Clear, a Clear te deixa, por exemplo, alavancar Petro 4 até 200 vezes o valor que você tem. Isso é absurdamente alto, tá? É uma alavancagem absurda. Não recomendo também que façam alavancagem dessa forma na Clear, tá? Por quê? Porque se a plataforma cair e você está com 5 mil e você alavancou 200 vezes o valor, você está enroscado, tá? Você pode ter sua conta zerada. E para corretora isso é interessante, tá? Para você é péssimo. Porque aí sua conta vai zerar e às vezes você vai ficar devendo algo lá ainda. Mas, por exemplo, você fazer uma alavancagem de 2 vezes, né, o seu patrimônio, é uma alavancagem mais tranquila, tá? Até 5 vezes, uma alavancagem tranquila, até porque o mini índice nos alavanca muito mais que isso, né? Então, digamos que você está aqui ó, com 5 mil reais na conta, e você está operando day trade, tá? Aqui, na Petro. E 5 mil você alavanca, por exemplo, 2 vezes, tá? Você alavancou 10 mil. Aí você comprou, por exemplo, um lote, 10 mil ações aqui, né? 10 mil ações não, né? Você vai comprar 10 mil, né? Naquilo que der aqui, tá? Seria o que? Vai dar 3, 6, 9, né? Vai dar umas 900, 900 ações ali, tá? Então você tem um risco, né? Você se expôs. E se você já tem, por exemplo, um operacional bem construído, tá? De 10 mil e você conseguiu, por exemplo, os 2,5, você conseguiu 250 reais, tá? Já é um valor interessante. E olha como a movimentação é mais lenta, é mais tranquila, levou 1 hora para isso aqui acontecer, tá? Se você alavanca 10 mil no mini índice, tá? Que é um valorzinho bem absurdo, né? Digamos que você está mexendo com 10 contratos, para isso, para dar 250 reais é muito rápido, tá? Muito, muito rápido. Se você entrou certo, vai te dar os 250 reais bem rápido. Só que o risco de você perder esses 250 ou 1.000 também é muito rápido e é muito alto, tá? Então o ideal é que você faça isso daqui no fracionado por bastante tempo, tá? Até você entender essas movimentações do mercado. Até você entender que às vezes o preço parou ali por quê? Né? O que o preço veio fazer? Ele veio fechar o gap aqui do dia anterior. Fechou o gap aberto, né? Não teve continuidade, não rompeu essa movimentação. O que é o rompimento? Fechamentos reais aqui em cima, gaps abertos, pullback, né? As médias vão passar também para cima dessa região, tá? Até você entender o que é uma clara tendência, um dia de Fab 4, tá? Gap de alta, média móvel de 200, modo sempre comprado, tá? 2,75.
5 horas de operação, tá? Isso aqui vai te ajudar a desenvolver paciência, né? Que é necessário também, muito necessário para um trader, né? E se você é um trader impaciente, provavelmente você não vai ter bons lucros. Você não vai fazer 100 operações por dia, pessoal. Você tem que fazer boas operações por dia, tá? Então acho que essa é a ideia que eu queria passar. Acho que acabei me alongando demais no vídeo de hoje, tá? Mas é uma ideia para quem está começando. Então, para quem mandou ali pergunta no direct, sabe? Pessoal que entrou novo na página e estava perguntando o que que era day trader, acho que essa é a melhor ideia que eu consigo passar para vocês, tá? E eu, sinceramente, não acho interessante a pessoa que acabou de começar, acabou de abrir a conta na corretora, tá? Ir lá e operar mini índices, tá, pessoal? Eu não vejo isso como sendo algo honesto de falar para vocês ali, dizer que vocês já vão começar a ganhar dinheiro na mesma semana, sabe? Por quê? Porque a gente está falando de dinheiro e o ser humano ele sofre, né, com a dor da perda e às vezes ele não consegue executar aquilo ali mecanicamente, tá? Mas a ideia é que você consiga, por exemplo, fazer isso aqui por determinado tempo, até você se ambientar, saber que isso daqui dá certo, saber que essa movimentação do preço dá certo, tá? Isso daqui é resultado de leitura, de tempo, tá? De tempo gasto, de backtest, de fazer planilha no Excel, de ver o que que dá certo, o que que dá errado, tá? De melhorar parâmetro dia após dia, tá? Então esses gatilhos de venda aqui são resultado de tempo, tá? Tempo que se você também estiver disposto a ter, talvez você consiga chegar nisso também, tá? Beleza, pessoal? Valeu!